Não sei como eu fiz isso. Me deu uma Eu, luz eu, aqui. eu, eu acho que eu parei. Eu parei de seguir as duas páginas, os dois perfis. Porque eu. Não, Não, não é isso? mudou o formato ali. Não é mais como a gente, como era antes, que a gente Ah, arrastava para o lado, aparecia o ao vivo e chamava. Foi assim que a Letícia fez. Lê, eu te ah, chamei, ela tá ali. É, somente 3 convidados podem entrar na sua sala ao vivo. Alguma coisa mudou, gente. Eu não consigo agora, Letícia. Que droga, opa. gente. Aí, tá me ouvindo aí? Tô. O Beleza. que que eu faço? Lê, eu vou tocar a live e depois a gente dispara nas redes, então, porque a gente já tá atrasado, né? Uns 10 minutos aqui. É assim, na realidade, antes a gente conseguia arrastar para o lado, apertava ali e já aparecia o ao vivo. E agora, que são mais pessoas, que na verdade era até 4 pessoas, né? Pelo que falaram ali no Insta. A gente conseguia. Tem que ir num botãozinho ali em cima, um quadradinho que é dividido ali, sabe? E aí eu que convido as pessoas. Engraçado que eu convidei o Crianças Especiais, mas não deu certo. Vou até mandar de novo o convite. Mandei de novo. Vem. Então, pessoal. Opa! Aê! Aê! Agora deu. Agora vai. Eu estou vendo. Ai, Ah, gente. consegui. Depois eu explico a proeza que eu fiz aqui. Não é difícil. Mas eu só tô vendo você. Eu Ué, tô vendo todo mundo. Eu tô vendo todo mundo também. então, mas não saia, Letícia. Vamos começar. De É, finge, repente, finge entra que tá tudo no certo. computador. É, É, o seu entra tá no. gravado, ó, funcionando, então tá bom. Tá, então vamos lá. Veja se você não consegue, de repente, abrir no Note para ver a gente. No E daí Note. abaixa o volume. Gente, A Fran desculpa a também tá correria, dizendo é que tá que. aparecendo nós 4 aqui. Ah, Tá legal. aparecendo. O meu não Joia. tá, Que mas se bom. tá funcionando, segue o baile aí. Tá, vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Carla Del Ponte, CEO da Mundo Adaptado. Mãe do Leozinho, que tem 8 anos, tem paralisia cerebral grau 3. E a gente está aqui hoje, né, nessa live especial com os nossos amigos e parceiros, para falar um pouquinho sobre um tema importante que é órteses, né? Então, já começo agradecendo, né, primeiramente os profissionais que estão aqui presentes hoje. Beatriz Yuki, que é jornalista e uma das administradoras da Mundo Adaptado, do perfil da Mundo, nossa parceira desde o início, né, Bia? Mãe de UTI junto comigo. A doutora Letícia Lefebvre, que é advogada e administradora do perfil Crianças Especiais, junto com a Marcinha, com a Márcia Freire. Márcia, não me mate, um beijo grande para você. Não fique brava comigo que eu falei de você, hein? A Letícia não estava na nossa arte, porque ela veio para ajudar aqui no último minuto do segundo tempo, né, Letícia? Veio para ajudar uma amiga que Sim. estava desesperada porque não conseguia lidar com a ferramenta. E o Dr. Guilherme Franco, que é o nosso convidado hoje, ele é ortopedista, traumatologista e especialista em reconstrução óssea. E ele veio falar então sobre órteses em crianças com deficiência. O Dr. Guilherme também é conhecido como Tio Gui, né? Vai contar um pouquinho pelas crianças. E ele veio hoje aqui para falar um pouquinho sobre como que é o dia a dia dele e também, né, sobre o uso das órteses. Ah, gente, ao final dessa live, a gente vai ter. Oi? Quem tá falando que eu não escutei? Não, Eu deu uma acho que travadinha no meu aqui, deu, mas já né? voltou. Acho que era eu mesma. Já. No final da live, a gente vai ter uma surpresa para vocês. E então fiquem com a gente para saber, tá bom? Sobre isso. Então, gente, passo a palavra para a Bia. Pode começar, Bia. Primeiro, boa noite. Como a Carla falou, meu nome é Beatriz, eu sou jornalista. A minha história com a Carla é de longa data. Os nossos filhos nasceram no mesmo hospital e permaneceram
longos meses lá, os dois foram prematuros extremos. E, na verdade, eu acho que a Carla me chamou para essa live porque a gente tem algumas realidades diferentes com os meninos, né? Embora eles tenham nascido com o mesmo grau de prematuridade, o Pedro tem paralisia cerebral, mas é grau 1. Então, eu acho que ela me convidou para a gente conseguir realmente tirar essa dúvida e fazer esse contraponto, né, da questão da órtese em crianças com paralisia cerebral ou outras deficiências que necessitem usar a órtese, mas para a gente entender que existem essas nuances, né, essas diferenças de necessidades. Então, acho que seria legal abrir um pouco um espaço para o Dr. Guilherme falar e aí depois a gente inicia com as perguntas. Com certeza. Bom, boa noite a todos aí. Eu gostaria de agradecer aí o convite do pessoal do Mundo Adaptado, Crianças Especiais, aqui nessa live. Espero aí contribuir um pouco. E vamos tentar aí resolver algumas questões, curiosidades sobre a órtese em si. Isso aí. Ká, você quer que eu comece, então, fazendo as perguntas? Pode começar. A Letícia vai nos dar uma moderada ali no tempo e também nas perguntas, né, Letícia? Tá conseguindo ouvir bem a gente? Eu tô conseguindo, mas eu tô achando estranho que no perfil do Crianças não tá transmitindo. Nossa! Eu tô então, aqui. Daí eu até pedi a solicitação pelo meu outro celular para ver se eu conseguia entrar. Mas não tem problema. O importante é que tá gravando com você aqui. Depois Beleza. a gente joga em crianças e aí vai aparecer você. Que para nós aqui tá nós 4. Então tá tranquilo. Não, para mim aparece. E no outro celular tá com atraso, mas tá beleza. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que a gente pensou para a nossa live é para o Dr. Guilherme. O que fez você pensar em aparecer como um super-herói para os seus pacientes? Olha, isso aí é o seguinte, é uma história meio curiosa, né? Voltando, porque assim, a criança, ao meu ver, ela tem um pouco assim de medo do jaleco branco, sabe? Que na maioria das vezes acha que vai tomar alguma injeção, alguma vacina. Então, ver algo branco já começa a assustar, né? E eu voltando de um plantão, né, à noite e tal, eu tive essa ideia. Falei, olha, seria legal aí fazer um canal no YouTube. Porque hoje todo mundo, assim, vê a questão de rede social, tá bem mais conectado, né, em relação às mídias. E aí, olha, uma parte bacana que a gente possa ir para ajudar a adquirir confiança da criança seria ela através de um canal no YouTube, por exemplo. Na hora eu pensei num canal no YouTube, né? Então aí a ideia era assim, a criança vê a gente no YouTube e quando ela for atendida no consultório, ela já vai saber quem é, entendeu? Então ela já vai imaginar, vai ser algo, vamos dizer, ser mais interativo. E aí a questão do Superman foi meio que ao acaso. O colega meu que tá junto comigo, o Dr. Rafael, o tio Rafa, ele veio primeiro, ele que trouxe a roupa do Superman e até o primeiro vídeo ele que tá com a roupa do Superman. E aí eu falei, porra, cara, eu acho que eu vesti de Superman também, vamos ver, vamos trocar. Aí ele tava com uma roupa de Homem-Aranha. E acabou ficando. Aí ficou o tio Gui como Superman e o tio Rafa como Homem-Aranha. E como é que foi a receptividade? Não, sabe o que é legal hoje? Aí os pais acabam mostrando, né? A gente vai no doutor, a gente vai no médico. E as crianças hoje estão chegando de Superman no consultório.
E aí, sim, só que eu não fico toda vez, eu não fico de Superman, entendeu? Algumas vezes, na maioria das vezes eu fico. Mas aí, às vezes, eu fico até chateado, porque a criança vai de Superman e eu não tô de Superman. Aí eu fico até chateado. Falei, não, vou começar a vir mais vezes de Superman, entendeu? É que nessa correria de consultório, plantão, hospital, às vezes não dá pra você ficar o tempo todo, entendeu? Fantasiado, né? Não tem como. É, tem que lavar a fantasia também, senão complica, né? Sim. Superman fedido não vai dar muito certo, não. Mas foi assim. Eu acho que essa é uma humanização, na verdade, né? Eu acho que isso ainda é muito importante, principalmente para a criança que está internada, ou que acho que a Fran comentou aqui, acho que a Joselene também, do medo que eles ficam do jaleco branco realmente. Assim, o Pedro tinha bastante, ele não podia ver ninguém de jaleco branco, ou todo de branco, que ele já fechava a cara, já ficava com medo. E pensa, eles eram muito bebezinhos, assim. O Pedro, pelo menos, a fase de internação, a parte mais complicada foi quando ele não tinha 1 ano, mas ele tinha essa memória, né? Então, eu acho que esse trabalho de você vir de super-homem contribui demais para o tratamento das crianças, né? Mas eu tenho que dar uma bronca nos pais. É uma bronca que eu dou, inclusive, no consultório. Porque eu sempre escuto a historinha, se não ficar quietinho, vai tomar injeção. Aí, se o pai ou a mãe fala isso na minha frente, toma bronca. Se você fazer isso na minha câmera, eu vou matar você, filho. Que pecado, né? Sério, Letícia? Ai, que legal, gente. Bacana a Bia ter tocado nessa questão da humanização, né? Porque eu acho que é justamente isso. Até vou trocar a ordem aqui das perguntas, porque o doutor Guilherme, ele chegou até nós justamente por conta de uma mãe que sofreu bastante para buscar, né? Depois, Josi, me perdoe se eu estiver contando errado, né? Ela vai ter oportunidade de falar com o doutor Guilherme mais pra frente. Mas, pelo que eu entendi, ela sofreu bastante, né, em buscar o médico, porque ela teve um episódio que o médico que atendia o filho dela, né, que tem pertorto congênito, acho que faleceu, e ela teve que recomeçar o tratamento né, do zero. E nesse mesmo contexto, a gente estava fazendo, através de uma jornalista que também é, né, uma das administradoras da Mundo, ela estava escrevendo muito sobre pertorto congênito e a Josi começou a pesquisar na internet sobre esse assunto para tentar encontrar mais sobre isso. Ela não encontrava, assim, é bem interessante. E ela acabou chegando até a Mundo Adaptado pelos textos da Franciela, né? E as duas começaram a conversar, a Fran começou a ajudar, né, a Josi a escrever conteúdo e nesse meio tempo ela conheceu o Dr. Guilherme. Então, assim, foi muito interessante essa questão porque ela trouxe o Dr. Guilherme para a Mundo Adaptado, então ela fez uma conexão e hoje ele está aqui com a gente através de uma mãe, né? Ele não é não é médico dos nossos filhos, mas foi médico de uma pessoa que participa ativamente com conteúdo contando a história do filho, né? Então, assim, eu achei interessante falar sobre isso, porque para mim isso é humanização. Claro que para vocês médicos, né, a gente vê tantas histórias, assim, eu conheço tantos médicos que eu já vi tantas coisas, né? Médico que não tem aquela parceria, não tem aquela proximidade com os pais, e isso faz diferença no dia a dia dos filhos, assim, eu vejo por nós aqui, né? A gente teve muita proximidade com os médicos e isso mudou totalmente a conduta com o meu filho, enfim, o tratamento dele por conta disso. Não sei se você está falando um pouquinho sobre isso, mas eu achei bem bacana a forma com que você tratou a Josi, né, e o filho dela, a ponto dela conectar você com a gente.
né? E ela ter essa segurança de conectar, que não é qualquer pessoa que vem, né? Qualquer médico que vem e se aproxima dos pais. Então, bom, meu pensamento, né? Como a gente trata de criança, o meu pensamento é assim, tem que formar uma equipe, né? Então, a criança, querendo ou não, ela não tem noção se esse tratamento é bom ou não, entendeu? Vai fazer fisioterapia na criança. Para ela, não sabe o que é fisioterapia, entendeu? Então, se os pais não entenderem o que é a doença em si, do que você está propondo em si, até, assim, eu tento explicar de uma forma mais simples possível, nada técnico, entendeu? Então, eu tento jogar junto e formar uma equipe. E, querendo ou não, a gente está fazendo um tratamento e existe a possibilidade de o tratamento estar errado, inclusive, entendeu? Então, a gente não quer isso. Quanto mais você orienta, né, mais você tira a dúvida dos pais, melhor em si é o tratamento, melhor vai ser o resultado, entendeu? Então, eu sempre tento tratar como equipe. E, lógico, assim, eu sou bem realista, entendeu? Então, eu tento, pai, a doença é isso, vai ocasionar isso. Mas a gente tem um tratamento que a gente pode seguir com resultados muito, muito bons. E eu acho que explicando de uma forma simples, isso acaba formando uma equipe, né? E aí o resultado, querendo ou não, o resultado é bem, bem gratificante. Ai, que legal. E a gente agradece. Pode falar, Bia. Não, eu ia falar que tem bastante mãe comentando aqui embaixo, que eu estou acompanhando os comentários, e elas estão dizendo que faz toda a diferença. E realmente, porque quando você se veste, né, de super-herói, quando você está... a sua avaliação é com o paciente. Mas o grande beneficiado é o paciente, mas a família também, né? Quando você trata com amor, com carinho, com uma atenção, não é um tratamento só de uma deficiência ou só de uma condição, mas é um tratamento até emocional da família. Então, realmente é uma coisa assim fantástica. Não, e querendo ou não, assim, a gente acaba ganhando um pouco da confiança da criança. E para a gente, na ortopedia, por exemplo, a gente precisa muito do exame físico. Então, se eu não consigo a cooperação da criança, eu não consigo também fazer um exame físico legal, entendeu? Então, isso também ajuda, né? Querendo ou não, você ter uma hipótese diagnóstica ali. E antes de a gente entrar no assunto órtese, né, que é o nosso principal assunto hoje, eu puxo para a Letícia, que aqui ela é Letícia, né? Mas na verdade, assim, a Letícia é a doutora Letícia lá no página no perfil Crianças Especiais. E é super, assim, pelo trabalho que ela faz, é muito, entre aspas, parecido com você, sabe? Porque ela tem, como advogada, ela ajuda os pais, né? Então ela tira muitas dúvidas dos pais. E ela tem uma forma muito, como que você falou, assim, ela fala, ela não tem juridiquês, né? Então, assim, ela é uma pessoa comum, como todas, né? Não é difícil de entender o que a Letícia fala, né? Lá dentro. E aí, o que acontece? As mães, né, elas sentem o acolhimento, porque ela conseguiu entender isso, né, que falta realmente essa proximidade, de uma certa forma, né, Letícia? É verdade. Boa noite a todos. Acho que eu não falei boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Carla, pelo convite. Obrigada, doutor Gui. Obrigada, Beatriz. É um enorme prazer estar com vocês aqui essa noite. E assim, é um trabalho que eu faço que é no grupo, né? Então as pessoas normalmente conhecem o trabalho da página Crianças Especiais, que é uma página enorme, mas não conhecem o trabalho do grupo. Lá eu ajudo as pessoas em vulnerabilidade social, pessoas muito simples, a reconhecerem o que são seus direitos e para elas saberem como elas podem ir atrás. Porque às vezes uma dúvida simples esclarece um problema muito grande, né? E é muito bom fazer essa parte do acolhimento, igual
doutor Guilherme disse, as famílias gostam de ser acolhidas, as famílias gostam de se sentir importantes, as crianças gostam de se sentir importantes. Uma coisa que também eu descobri fazendo as lives para ajudar as famílias, as crianças me esperavam para assistir. Então eu tenho fãs mirins também, eles gostavam da maneira como eu falo, porque eu tento falar de uma maneira mais simples possível. Porque se você quer que a pessoa... Um parênteses, ela não é mãe de criança com deficiência. Isso que é o mais interessante, né? É bem interessante que eu entrei mesmo na área de pesquisa, porque minha área de pesquisa é crianças e adolescentes. E depois eu aprimorei um pouco mais, eu estou me especializando em direito em direito e inclusão de pessoa com deficiência, né? Então, dá para fazer esse acolhimento. Então, como a fala do Dr. Gui, a fala da Bia, as pessoas gostam de se sentir acolhidas, as pessoas gostam de se sentir importante. Elas falam que o mais importante quando a gente dá esse tratamento diferenciado, que elas começam a se sentir que elas não são mais esquecidas, que elas são lembradas. Então, isso muda um pouco a percepção. Por isso que a importância do acolhimento, tanto na parte de como a Bia escreve o texto, de como o Dr. Guilherme atua com seus pacientes, isso é muito importante para eles, né? Com certeza. Então, vamos lá que tem perguntas aqui. Bia, pode começar. Eu queria só fazer um parênteses, que eu não aguento, né, gente? Você sabe, jornalista gosta de falar. Ou de escrever. Mas a Letícia uma vez falou uma coisa que eu acho que todas as mães com criança com deficiência vão se sentir representadas. Ela falou o seguinte numa das conversas que a gente teve, e isso ficou marcado em mim. Embora ela não seja mãe de criança com deficiência, ela não entende porque as pessoas fazem diferença entre os seres humanos, né? Independente da deficiência, seja física e intelectual. E quando a gente fala que a gente quer um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, quando a Carla deu o nome de mundo adaptado, é exatamente isso. A gente não quer que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pacientes ou os nossos clientes, nesse caso, sejam tratados diferente por conta da sua condição. Então, isso é uma coisa que até me emociona, porque realmente, assim, quando a gente fala que a gente quer um mundo mais inclusivo, a gente quer que as pessoas enxerguem a gente, as famílias e os nossos filhos, os nossos netos, como pessoas que merecem toda esse carinho, esse respeito, né, e inclusão. Mas vamos para as perguntas, porque senão a gente só vai ficar refletindo aqui. Doutor Guilherme, para a gente deixar um pouco mais claro o que são as órteses, por que elas são importantes e quais seriam as finalidades delas. Embora a gente saiba que tem muitos casos que cada um vai ter uma especificidade, falando de uma forma geral, o que são as órteses e por que elas são importantes? Bom, vamos lá. Vamos tentar ser bem simples. A órtese, ele é um dispositivo externo. Então, assim, a gente está aí vinculando a órtese mais com pacientes com paralisia cerebral. Mas não, tem vários tipos de órtese. Uma órtese comum, por exemplo, todo mundo às vezes usa, quem tem uma entorse do tornozelo, por exemplo, usa o que a gente chama de robofoot, entendeu? Que seria uma órtese. Então, a órtese é um dispositivo externo que serve para estabilizar a articulação, né? Imobilizar a articulação, ou até mesmo promover aí o tratamento, né? Então, ou o tratamento adjuvante, né? Impedindo aí deformidades. Inclusive, pode prevenir aí cicatrização de estruturas, vai promover aí a questão de movimento articular, pode também oferecer repouso articular, até melhora da dor. Então, assim, a órtese ela é utilizada para várias coisas, né? Então, depende também do quadro clínico de cada paciente em si, né? E sobre usar a órtese, né? Acho que essa pergunta até... Enfim, ela vai prejudicar o desenvolvimento da criança de alguma forma?
Não, porque assim, o intuito da horta, inclusive, é melhorar a qualidade de vida da criança, né? Então, não vai atrapalhar em nada o desenvolvimento dela. Eu costumo falar para os pais, é assim, ó, a criança está sentindo dor, está machucando, tem algo errado, entendeu? Então, assim, não vai ser exclusivamente da órtese. A órtese não serve para isso. Ela vai ajudar a mobilidade articular ou vai imobilizar para caso que não tendo uma prevenção de alguma deformidade, mas atrapalhar o desenvolvimento dela não. Inclusive, ela auxilia no desenvolvimento. Então, por exemplo, ela vai promover alongamento e prevenção das contraturas, por exemplo. Então, vamos supor aquela órtese que é mais usada, que a gente fala afro, que é aquela suropodálica, né? Que fica da perninha, parte de trás da perninha até o pé, na planta do pé. Então, por exemplo, ela vai aí prevenir a questão da deformidade em equino, que a gente fala quando o pezinho vai para baixo, né? Então, até questão de lesão de pele, né? E também tem algumas hortes que pode até promover a melhora da biomecânica, até a questão de andar, entendeu? Então... Você tá rindo, Bia? Desculpa, te cortei, Guilherme. Aê? Pode falar, pode falar. Não, então, não atrapalha o desenvolvimento, auxilia aí na qualidade de vida, até na forma, até às vezes, da criança andar, inclusive, né? Então, fiquem tranquilos que a órtese é para ajudar. Joia. Pode falar, porque você tá rindo, que eu imagino, Bia. Eu tava rindo, na verdade, porque eu fiquei pensando muito na condição que eu tenho aqui na minha casa, né? Então, o Pedro hoje ele tem 8 anos, ele começou a caminhar de forma autônoma aos 4 anos. Ele tem como que eu posso explicar? Um dos pés equino, o outro um pouco menos. E agora, com 8 anos, essa era uma pergunta até que a gente ia fazer um pouco mais para frente, mas acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está conversando. Ele começou a rejeitar, de uma certa forma, a órtese, porque ele está um mocinho, então ele vai para a escola, ele não quer ir de órtese, porque ele se sente diferente, né? E isso foi muito forte, principalmente no ano passado não, mas ano retrasado. Ele se deu conta que ele é diferente dos amigos e que os amigos começaram a falar sobre a órtese dele, né? Então, eu estava rindo, assim, porque eu fiquei pensando, e eu acho que muitas mães passam por isso, não só das crianças mais velhas, mas porque criança quer tirar. Muitas vezes a criança quer tirar e é uma luta para fazer, usar, porque a gente compreende a importância delas, né? Mas tem alguma dica para esse coração de mãe que tem dó, mas sabe que é importante e fica naquela... E deixa eu fazer já aproveitar e emendar a pergunta para você ver como é diferente, né? Porque o Léo, a gente demorou bastante tempo para começar a usar órtese e todas as vezes que usava era também um problema. Então, até hoje é um problema a órtese, porque ele tem crises convulsivas. Então, olha como são duas situações totalmente diferentes. E quando ele fica irritado, né? Ele tem crise convulsiva. Então, a gente também tem que ficar moderando, né? Não dá para ele usar o tempo que deveria, né? Às vezes são situações bem adversas, assim. Vamos lá. Como eu falei, é uma equipe, né? Então, assim, vamos de caso a caso. No primeiro caso, só para elucidar um pouquinho, cerca de 30% de casos, a criança abandona o uso da órtese, isso entre o primeiro e o 5º ano de uso, de tratamento da órtese. Então, 30%. Na maioria das vezes, é por falta de informação, inclusive dos pais, sobre a função da órtese, falta de treinamento, inclusive do usuário. Então, às vezes, um preparo para a criança usar aquilo. Às vezes, irrita no sono, pode incomodar mesmo. E tem a questão do desconforto e
hoje em dia, querendo ou não, né, a questão do bullying. Então, assim, é uma equipe, certo? Então, eu acho que no primeiro caso, a gente devia ter um preparo para essa criança, né? Tanto da forma psicológica e até o que eu brinco muito com os pais é o seguinte: os pais devem usar a criatividade, entendeu? Então, como eu falo para os pais, às vezes, vai usar uma órtese para turco congênito, por exemplo, a criança começa a crescer e eu começo a falar para os pais a fazer com que a órtese seja um brinquedo gostoso para ele, entendeu? Então, pintar nessa órtese, desenhar, entendeu? Fazer com que a órtese faça parte dele mesmo, entendeu? Então, não uma coisa que é obrigado a usar, né? Ou uma dica, assim, não foge totalmente do assunto. Eu até brinco com os pais em relação à questão do... Brinco e brigo com os pais em relação à alimentação, por exemplo. Porque hoje em dia eu tô pegando muita criança com sobrepeso e obesidade e é culpa dos pais. Não tem jeito, entendeu? Criança não trabalha, assim, menos de 18 anos não está trabalhando, não tá fazendo nada. Então, quem compra as coisas são os pais. Mas a questão de fazer com que a criança, por exemplo, ajude na cozinha a fazer seu próprio alimento, ela vai dar valor, entendeu? E ela vai acabar comendo aquele brócolis, aquela salada, porque é ela que fez. Então, uma forma da criança achar legal a órtese é começar desde cedo a usar a criatividade, a brincar com aquela órtese, fazer com que ela se sinta usando de uma forma confortável, assim, seja parte dela, né? Agora, querendo ou não, a gente pode também pensar em algum tipo de tratamento. Ah, ela não quer usar órtese, não está conseguindo de jeito nenhum. Bom, aí existem alguns outros tratamentos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, querendo utilizar o Botox, por exemplo, toxina botulínica, alguns tratamentos cirúrgicos, né? Podem ser usados. Então, existem tratamentos. E aí a gente vai trabalhar a equipe. Ó, pai, por que que não tá dando certo? É na escola mesmo que ele se sente mal, ou é em casa, às vezes, uma brincadeira do irmãozinho. Uma história legal, uma vez eu estava atendendo uma criança, e aí o pai falava, ele tá andando na ponta dos pés. E aí veio o irmão mais velho, tava junto. E aí eu brincando com a criança, eu vi que não era uma deformidade rígida, entendeu? O pezinho dela pisava certinho. Só que acontecia, quando ela ficava perto do irmão, ela ficava na ponta do pé para ficar no tamanho do irmão. Entendeu? Que interessante. E aí ela ficava na ponta do pé para tentar chegar no tamanho do irmão, entendeu? Então, tem que, às vezes, ter um feeling. Então, eu tento sempre falar para os pais, observem, né? Não fica só olhando a TV, assistindo jornal. Às vezes a criança está fazendo uma coisinha simples ali, você acaba pescando algo, que legal, interessante. Quando ela está assim, ela fazendo algo, o pezinho dela fica assim e tal. Entendeu? Então, acredito que a criatividade dos pais vão ajudar bastante. Mas, lógico, tem os tratamentos. Agora, no segundo caso, por exemplo, né? Aí eu já pensaria mais na questão do tratamento cirúrgico, né? Então, uma questão resolutiva, né? Claro, analisando o perfil da criança, analisando o exame físico em si, mas eu pensaria em algo mais resolutivo de imediato, entendeu? No caso de pacientes com paralisia, que a gente fala grau 4, 5, né? O tratamento cirúrgico, na maioria das vezes, é mais resolutivo, entendeu? Interessante isso. Interessante porque nunca falaram isso pra gente, né? Então, assim, talvez a gente também nunca foi na veia, né? Eu nunca falei, olha, o Léo não vai usar órtese porque ele convulsiona. Então, é bacana até a forma com que os pais se posicionam, né? É importante a gente falar. Justamente o que eu falo, é uma equipe. Então, assim, eu não faço nada sozinho. Não adianta eu chegar e falar, não, tem que fazer isso.
entendeu? Aí acaba não fazendo, não vai dar certo. Por exemplo, tem a questão de fisioterapia, outro tratamento. Não é só eu em si, entendeu? Então, às vezes, tem que jogar junto. Às vezes, a parte psicológica, até mesmo financeira, a gente tem que pensar. Então, as hortas, às vezes, na maioria das vezes, não é nada barato, entendeu? Então, Com certeza. dependendo do lado financeiro dos pais, às vezes você pode, que querendo ou não, você até opta por um tratamento cirúrgico mais resolutivo, porque a gente sabe que não vai ter condição de usar uma órtese, entendeu? Lógico, analisando caso a caso, né? E, Letícia, tem alguma pergunta que você queira fazer? Fique à vontade, tá? Eu sei que você tem Então, eu fiquei bastante com uma conhecimento. dúvida. A órtese, ela pode ser usada com aquelas botinhas? Com aquelas botinhas que para correção? Pode ser usada ou não? Tipo, as sandalinhas? É, Sandálias ou botinhas, né? sandálias ou botinhas. Bom, a órtese em si era para deixar o pé na posição anatômica. Então, querendo ou não, talvez não vai ter necessidade de você usar uma botinha ou um tênis para tentar melhorar algo que a órtese já vai estar na posição, você entendeu? Então, Entendi. o que às vezes a gente fala para os pais é o calçado, ter um solado mais rígido, ou com uma borrachinha maior, para diminuir a questão do impacto, né? Mas eu acho que só usar a órtese mais outro calçado para corrigir alguma deformidade, por exemplo, sei lá, acho que não vai ter a necessidade em si. Então, por exemplo, uma mãe ela pode usar a órtese para descansar essas botinhas, que ela vai manter o pé de uma forma que não vai prejudicar o trabalho que ela fez com a órtese. Seria mais ou menos isso. Sim, pode ser usada. Por exemplo, às vezes a gente usa a órtese noturna, só para a criança dormir com aquela órtese, entendeu? Então, aí durante o dia, ela, dependendo do calçado em si, ela pode fazer essa opção para usar o calçado, entendeu? Mas Ah, tá. assim, é que tem um leque muito grande, né? Então, não dá para você chegar e especificar. Por exemplo, não dá para falar para você qual botinha você está pensando nesse exato momento, entendeu? Às vezes é uma coisa, chega, às vezes, o que acontece? Eu pego, eu entro na internet e mostro para os pais, ó, esse aqui que você vai usar, a órtese é assim, tal, tal, tal. Então, às vezes o pai traz para mim também, posso usar isso aqui, entendeu? Aí a gente, no consultório, a gente acaba analisando, entendeu? Entendi. E só uma coisa, a gente falou bastante sobre pé torto congênito. Algumas pessoas não sabem o que é. O doutor poderia explicar para a gente, para as pessoas que não conhecem, saberem um pouquinho mais, por gentileza? Tá, pé torto congênito, vamos lá. Eu vou fazer na minha mão aqui, tá? É o pezinho que a gente fala equino, quando ele é para baixo. Varo, quando ele vira para dentro, certo? Vou dar ele faz a curvinha assim, ó, e vira para dentro. Adulto supinado, então ele vai fazer assim com a pezinha. Só que é uma Ele deformidade nasce rígida. assim. Ele Ele nasce nasce assim. assim, ele nasce assim e é uma deformidade rígida. Ele é durinho. Ele não, se for examinar, ele não volta porque tem o pé torto que a gente chama de pé torto postural. Ele nasce sim, mas aí você vai fazer na hora do exame lá, ele mexe, entendeu? E Entendi. é uma patologia assim, multifatorial, entendeu? E de tratamento com o método Ponseti, que é o tratamento com gesso, ele tem assim, um resultado de mais de 92% feito no tempo certo e do jeito certo, lógico. Mais de 92% assim, de bom resultado, entendeu? Inclusive, Olha, Inclusive usa órtese, inclusive, depois eu do gesso ia, usa órtese, até os 4 anos de idade é preconizado o uso da órtese. eu ia fazer a uma Letícia, observação agora, porque a gente tem aqui, inclusive a Joselene e a Fran, né? Elas são mães de crianças com pé torto congênito. E eu ia falar sobre essa questão da órtese, porque a Fran já me contou vários casos assim que ela acabou conhecendo no hospital até de crianças que não fizeram o uso adequado da bota, né? E tiveram assim uma regressão ou pioraram o quadro dessas crianças. Então, a importância da órtese nesse momento, né, doutor?
Não, isso aí é fundamental. É o que dá mais recidiva, que é quando o pezinho volta ficar tortinho, é o uso incorreto da órtese. Ou de forma, questão de horário, né? Que a gente bate muito no pé. É a questão de quantas horas por dia ela vai usar. Ou tá usando de uma forma errada, entendeu? Mas é o que mais dá recidiva, mais o pezinho volta a ficar tortinho, é a questão do uso da órtese. E olha que legal. Acho que a Letícia nem sabe ainda, mas a gente vai ter duas lives. As duas próximas lives vão ser sobre pé torto congênito. E Não, justamente para as porque... mães. Spoiler! Spoiler. Não, porque é engraçado. Eu leio muito, eu vejo muito. E a gente está tratando, a gente falou sobre o assunto e às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre o tema. Então é legal a gente trazer também uma base de conhecimento para até elas saberem qual a função da órtese, né? Sim, É, sim. E é e muito a Letícia. comum, viu? Pé torto congênito é muito comum. Sim. Dentro da ortopedia é uma das mais comuns que tem. Nossa, imagina. Então, por isso a gente vai fazer duas lives na sequência, porque tem assunto, né, para falar sobre isso, tem muito assunto. E, bom, gente, eu vou agilizar um pouquinho, que já tem 42 minutos e a gente tem algumas perguntas ainda. Então, talvez não dê tempo de fazer todas. Eu vi que tem várias perguntas sobre luxação, subluxação e tudo mais, dá vontade de perguntar tudo, porque são coisas do nosso dia a dia, né, dos pais, assim. Mas vamos lá. Eu vou entrar com uma pergunta que a Nóclea postou, né, colocou ali, e é uma pergunta que também a Bia anotou para a gente fazer. Porque algumas crianças usam órteses fixas e outras articuladas. Foi o que. Não foi bem assim que a Nóclea colocou aqui, mas ela perguntou sobre isso. Bom, é simples. Vamos lá. A órtese rígida, fixa, ela é utilizada aí para uma deformidade rígida, né? Uma deformidade fixa, que é, por exemplo, o pezinho equino, que a gente fala que está para baixo, certo? Quando ele tem essa deformidade rígida, entendeu? A gente usa a órtese rígida. Agora, a articulada é quando o pé, estou colocando como sendo o pé um exemplo, né? Quando o pé ele apresenta movimentação. Então, a gente quer estabilizar, por exemplo, um movimento transladar ou movimento de ir para o lado, para dentro, para fora, mas quer manter aquele pé movimentando para cima e para baixo, entendeu? Então, quando apresenta um movimento passivo, a gente acaba utilizando a órtese articulada, entendeu? Por exemplo, um paciente que é grau 4 e 5, que é muito espástico, é muito duro, né? Então, usa-se a órtese fixa. Paciente que tem paralisia cerebral e que ele deambula, ele anda, na maioria das vezes usa a órtese que é articulada. Ela auxilia, inclusive, na deambulação, na marcha dele. E eu acho que nessa fala, né, doutor, tem uma questão importante. Eu vi também, passaram muitas perguntas aqui sobre órtese fixa, móvel, altura do cano da órtese. E aí, até usando um pouco do que eu tenho aqui em casa, o Pedro ele já usou vários tipos. A fixa, a articulada, agora voltou para a fixa. Colocaram um tipo de palmilha, porque ele tem um arco desabado, né? Mas acho que seria interessante o doutor poder fazer uma observação que cada caso, né, que pode ter mudanças. Às vezes a criança está usando um tipo, depois melhor usar outro, mas esse cuidado com o ortopedista, né? É que a gente tem que entender o seguinte: primeiro a gente tem que entender a doença em si do paciente. Vamos lá, vamos falar de paralisia cerebral. Paralisia cerebral, ele vai ter uma lesão no cérebro imaturo, porém essa lesão ela não vai aumentar de tamanho, não vai mudar de lugar, nada. Ela continua lá, certo? O que acontece é que a parte músculo-tendina, a parte neuromuscular em si, ela tem uma progressão. Então, um paciente que ele é espástico, por exemplo, que é durinho, então cada vez mais ele vai ficando duro. Então, a questão de fisioterapia, órtese, às vezes botox, algumas cirurgias é utilizado. Um esqueminha fácil. Vamos supor que esse é o quadril da criança.
Então, como é que luxa um quadril de uma criança? Então, a gente fala que aqui seria a cabeça do fêmur e aqui seria onde ele encaixa, o acetábulo. Esse seria a coxa. Então, cada vez que ele fecha mais a perninha, cada vez que ele roda mais para dentro e dobra o quadril, ele vai saindo. Entendeu? Então, Hein, doutor Guilherme, deixa eu te fazer um parênteses aí nessa pergunta. Como que nasce, quando a criança nasce, ela não nasce assim, né? Nessa posição, o quadril, o osso, né? Ou ela nasce assim? não, ela nasce, só que assim, você pode perceber que a gente não pede raio-x para criança recém-nascida, porque você não vê nada ali, você vê, ali é só praticamente uma cartilagem, entendeu? Então, no pré-natal não tem, dá para identificar isso? não, tem a questão do ultrassom, que é, por exemplo, a criança tem displasia do quadril que usa a órtese, que seria o suspensório de Pavlik, que é um suspensório dinâmico. Então, a gente mantém o quadril encaixado, certo? O que acontece para formar o quadril legal, formar o osso ali certinho? Ele precisa do contato, entendeu? Então, vamos supor que nasce uma criança com alguma síndrome e essa síndrome nasceu com o quadril fora do lugar. No raio-x, praticamente, a gente não vai conseguir ver direito. A gente acaba vendo no ultrassom ou na ressonância, tudo. Então, esse quadril para fora não vai ter o contato aqui. Então, vai fazer com que o acetábulo, ele fica um acetábulo displásico. Então, em vez dele ficar assim, vamos dizer assim, redondinho para encaixar, ele acaba ficando reto. Entendeu? O fêmur, que ele precisa ter o contato para também formar a cabeça do fêmur bonitinho e também a angulação, né? Que a gente chama de varo, quando ele vira para dentro assim. Como ele não tem o contato aqui, ele acaba ficando reto. Então, se você perceber os pacientes com paralisia cerebral mais grave assim, você vai ver que o fêmur dele assim, é praticamente reto. Então não encaixa. Então imagine que aqui, ó, tá reto e esse aqui tá reto. Ele não vai encaixar, entendeu? Então por isso que às vezes por isso que na maioria das vezes a gente faz uma cirurgia para baixar essa casinha e para virar o fêmur. Entendeu? Interessante também. É o caso do Léo, meu filho. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto ele rende, né? E eu tenho muitas perguntas. Eu acho que a gente vai ter que ter uma live sobre luxação e subluxação, enfim, porque eu tenho muitas dúvidas. Mas, Bia, quer entrar mais em alguma pergunta? Sim, eu tinha uma pergunta, mas acho que ela é de cunho assim, muito pessoal. Então, eu acho que com relação à órtese, e falando dessa questão, né? Eu acabei de falar que o importante é esse acompanhamento para a gente. O que eu sinto, assim, como mãe? A gente tem tantas terapias, tantas demandas, que às vezes a gente fala, ai, essa órtese aqui já está um pouco pequenininha, mas eu preciso esperar mais um pouco, porque eu tenho um monte de demanda antes disso, eu preciso levar ele no neuro, eu preciso levar ele para fazer isso e aquilo, às vezes a gente acaba deixando. Eu vi que passou uma pergunta também sobre quando a gente sabe que é a hora de mudar de órtese. E aí, aproveitando, se der para fazer um gancho com o pé torto congênito, porque eu vi que tem bastante gente aqui falando sobre isso também, quando eles sabem que é a hora de trocar a órtese. Então, uma órtese para um caso mais comum, digamos assim, e uma órtese, a de Brown, né? Dennis Brown, que é para pé torto congênito. Bom, a questão de mudança da órtese em si vai muito do exame físico da criança e, lógico, também a gente analisa também bastante as imagens complementares. A maioria das vezes é o raio-x, né? Então, e outra coisa que a gente tem que lembrar é do prognóstico do paciente. Então, se a gente pensar no paciente com paralisia cerebral, a gente tem que ver se ele tem um prognóstico de marcha ou não. Entendeu? Então, isso influencia bastante no tratamento, né? Inclusive no tratamento cirúrgico,
modifica muito, né? Na maioria das vezes, no paciente de 1 a 3, seria um tratamento cirúrgico muito menos, vamos dizer assim, agressivo do que seria no 4 e no 5, né? Então, o acompanhamento com o ortopedista, a questão do exame físico, dos exames complementares, vão definir muito essa mudança, né? E principalmente na questão do prognóstico de marcha da criança. Então, a criança vai crescendo, você vai analisando aí, vamos supor, a questão do equino, né? Eu tenho um paciente que hoje ele vai estar com, acho que está com 20, vai fazer 20, ele está com 20 anos. Entendeu? Ele tem um equino, mas é um equino, assim, leve, vamos dizer assim, e que não atrapalha ele no dia a dia, entendeu? Eu conversando com ele, a gente decidiu manter fisioterapia. E aí, no caso, se ele tiver, por exemplo, uma calosidade no pé, estiver sentindo dor, né, atrapalhando a questão da marcha dele, né, aí a gente vai optar para outro tipo de tratamento. Vamos começar a usar uma órtese, ou vamos fazer, pensando em tratamento cirúrgico, né? E a gente tem que ter uma ideia seguinte, se vai causar alguma deformidade óssea ou não, né? Legal. Então, se a gente for pensar em alguma deformidade que vai causar algum problema ósseo, aí a gente tem que talvez mudar o tratamento, porque querendo ou não, se tiver alguma deformidade óssea, é praticamente cirurgia, entendeu? Então a gente tem que analisar bastante isso aí. Não vai ser uma receita de bolo. Isso aí. Então, Cada caso é um caso, né? Mas de uma certa forma a gente pode dizer que as órteses, além de ser um tratamento, ela seria uma prevenção. Não, para com certeza. Órtese. Com certeza. Eu falo muito. Quando eu atendo pela primeira vez a criança, eu gosto de. Eu explico tudo e eu não defino já um tratamento de início. Eu tento ir de pouco a pouco, você entendeu? Esse já é comigo mesmo. Então, pai, vamos começar a usar uma órtese noturna. Então, quando ele estiver dormindo, vamos começar a usar essa órtese. Vamos ver como é que vai ser a adaptação dele, entendeu? Você adaptou legal no dia a dia, não está sentindo nada. Voltou no consultório, teve uma melhora, né? Vamos manter essa órtese noturna enquanto ele tá dormindo, e vamos acompanhando, entendeu? Ele tá sentindo dor ainda, ele tá piorando, a gente olhou ele no consultório, ele piorou. Então a gente já começa a investir mais no tratamento. Não, é difícil de falar assim, que horas vai mudar? Não tem como. Assim, o que dá para falar é algumas coisas, por exemplo, que acredito eu, vamos perguntar depois, é sobre o quadril, se o quadril quando tá saindo ou não, né? E aí aquela coisa, tem até uma certa porcentagem. A partir dessa porcentagem que o quadril começa a sair, inclusive é tratamento cirúrgico. Isso aí é um fato, entendeu? Porque vai piorar e vai sair do lugar. Então é importante que mantenham o tratamento e o acompanhamento, não desistam, O que eu falo para os né? pais, assim, a órtese não é o problema. Se está acontecendo algum problema, assim, verificar. Às vezes, por exemplo, essas órteses, elas são feitas de velcro, certo? Às vezes o pai deixa muito folgado aquele velcro. E aí a perninha da criança vai tendo atrito lá dentro, vai machucando lá dentro, porque fica mexendo. É que nem um gesso, vamos imaginar um gesso. A gente faz o gesso lá, mas esse gesso ficou folgado, por exemplo. Então o gesso está mexendo. Lá dentro vai criando atrito. E aí vai acabar machucando. Então, às vezes o pai chega lá comigo, vou olhar, o velcro não está apertado certinho. É uma coisa boba, que pode machucar. Então a órtese tem que estar firme, entendeu? Lógico que não é uma coisa para machucar a criança, apertar, nem ter problema vascular, mas tem que estar bem posicionadinho, firme, né? o velcro bem firme, porque aí não vai doer. Não vai doer. Então a criança não vai ficar incomodada, ela vai acabar acostumando, inclusive.
Pessoal, com uma tristeza no coração, eu vou precisar falar para vocês que falta, a gente vai precisar encerrar, falta bem pouquinho tempo, faltam 4 minutos. Mas, assim, foi muito, muito bacana essa live. A gente vai fazer outras, né, doutor? E, assim, sobre vários temas. Então, eu tô aqui, na realidade, assim, que eu quero agradecer a todos vocês. Desculpem a correria inicial, a gente ia fazer no Facebook, no Instagram, em tudo que é canto. No fim, tinha um monte de ferramenta, depois não tinha mais nenhuma, mas graças a Deus... Não funcionava o som, não funcionava uma coisa, não funcionava a outra. Isso. Então, assim, quero agradecer vocês todos que acompanharam também essa live. Reforço o convite para vocês entrarem lá no Crianças, seguirem o Crianças Especiais, seguirem a página do Dr. Guilherme, seguirem também a Mundo Adaptado, contarem suas histórias lá na Mundo Adaptado e, conforme prometido, vou correr aqui, conforme prometido, né, a gente falou que tinha uma surpresa para vocês no final, e a gente fez uma parceria, né, com uma empresa, a Ortocalce, daquelas sandalinhas que as mães amam, né, que são as sandalinhas ortopédicas, que não substituem as órteses, né? Elas servem para descanso. É isso, doutor Gui? É isso aí. Então, a gente está com uma promoção lá, e uma promoção bem legal. Eu não vou falar aqui o valor para vocês entrarem, não é uma promoção qualquer, ela só vai ficar no ar durante 4 dias e a gente vai retirar, porque foi o que a gente conseguiu de parceria com o fornecedor. Eu vi que você teve um monte de perguntas sobre as sandalinhas, né, de várias marcas. Essa é uma sandalinha muito forte, que ela, apesar de não substituir as órteses, ela deixa bem posicionado o pezinho no momento que não está usando. Mas, gente, de novo, não substituem as órteses, tá? Então, entrem lá, mundoadaptado.com.br, produtos. Eu não sei se eu vou conseguir, eu devia ter colocado o link aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir, gente. Eu acho, entre em mundoadaptado.com.br, na aba produtos, que vocês encontram a página lá. É só esse produto que está lá para vocês durante 4 dias. Agradeço a todos vocês de coração. Para mim foi um aprendizado bem grande. Assim, tem muita coisa para perguntar, muitas dúvidas. As próximas semanas nós teremos 2 lives sobre PTC. Eu acho que não na próxima semana, acho que só na outra ainda, a gente ainda vai marcar daqui 2 semanas. O início do tratamento do pé torto congênito e mais para frente a continuidade do tratamento também. Então tem assunto para conversar. O doutor Guilherme nem sabe disso ainda, a gente está falando aqui, eu nem conversei com ele, mas já coloquei ele aqui na fogueira. Então, vamos lá. Não tem problema não. E já emenda na de quadril também, porque o que eu vi de pergunta aqui, gente, de quadril, ó, dá para fazer um mês de live. É complicado assim, a live, às vezes, que é muita coisa. Na ortopedia pediátrica, inclusive, é muita coisa, entendeu? Então, 1 horinha só é complicado de responder todo mundo. E a nossa meta era 45 minutos, né? Sim. Não dá. Não adianta. Mas é isso, pessoal. Eles vão derrubar a gente, porque já está em 59 minutos e 47 segundos. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Deus. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Espero ter ajudado. Boa noite. Tchau, tchau.